tarde, vamos começar mais uma monitoria. Separei hoje uma revisão de poliedros para a gente fazer. É um assunto que a gente estudou bastante esse mês, né? Fizemos acho que 1 ou 2 monitorias sobre ele. E selecionei aqui algumas questões bem interessantes para a gente finalizar esse assunto. E na próxima semana a gente já dá continuidade com os assuntos de abril, certo? Primeira questão é uma questão bem diferente das questões que a gente tem trabalhado. Mas eu achei ela interessante, né? Porque vai ter alguns pontos teóricos que a gente vai abordar bem. E eu acho que até para variar um pouquinho aquelas questões que a gente estava fazendo, eu trouxe essa daqui para resolver com vocês. Então, a primeira questão da gente diz o seguinte. Se um poliedro convexo tem 6 vértices e 12 arestas, prove que toda face é um triângulo. Então, vamos lá. Primeira questão. Um poliedro convexo tem 6 vértices, então V igual a 6 e 12 arestas. Ele quer que a gente prove que toda face é um triângulo. Vê só, falou de poliedro convexo, deu vértice, deu aresta, já é intuitivo, né? Depois daquelas monitorias todas que a gente teve, a gente usar aquela formulazinha de Euler, que diz que o número de vértices mais o número de face é igual a aresta mais 2. Beleza? Número de vértices é 6, mais o número de face que a gente não sabe quem é. A aresta é 12, mais 2, 14. F vai ser igual a 14 menos 6. F é igual a 8. Então, beleza. Eu tenho que o meu número de faces é 8. Mas não é isso que ele está pedindo. Ele pediu para a gente provar que essas 8 faces são triângulos. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos lembrar de como é que a gente resolve algumas questões que não dá para a gente o número das arestas. Ela dá para a gente só as faces e que polígonos são esses. Como é que a gente fazia? A gente contava quantas arestas a gente tinha em cada face, somava tudo e dividia por 2. Né? Lembrando que cada face, quando a gente soma desse jeito, cada aresta, na verdade, ela é contada 2 vezes. Porque cada aresta ela vai pertencer a 2 faces. Então, ela é contada na primeira contagem e na segunda. Por isso que a gente divide por 2. Ok? Primeira lembrança que a gente tinha que ter. A segunda coisa que a gente vai fazer é mostrar, né? Ele quer que a gente mostre que toda face é um triângulo. Então, a gente vai mostrar que qualquer outra face que não seja um triângulo não vai ter um número 0, né? Então, vê só. A gente vai escrever que F, que é o total de faces, pode ser faces triangulares, aí eu vou dizer que é F3. Pode ser faces quadrangulares. Pode ser faces pentagonais. E etc. Beleza? Eu posso ter triângulos, quadriláteros, pentágonos. A gente já viu vários polígonos com faces, né, que são representadas por diferentes polígonos. Eu vou dizer que F vai ser uma certa quantidade com 3 lados, uma certa quantidade com 4 lados, uma certa quantidade com 5 lados. E eu sei que isso é 8, tá? Ou seja, a quantidade de faces com 3 lados, mais a quantidade de faces com 4 lados, mais a quantidade de faces com 5 lados, tem que dar 8, tá? O que é que a gente viu que eu acabei de falar? Que o número de arestas é igual a quantidade de arestas em cada face. Então, eu tenho F3 é a quantidade de faces de 3 arestas. Então, eu tenho 3 vezes F3. Porque eu tenho 3 arestas aqui. Mais 4, F4. Mais 5, F5. Reticências. O número de arestas é isso. Dividido por 2. Certo? Só que, quem é o número de arestas? 12, né? Então, 12 é isso aqui. Esse 2 que está dividindo, eu passo multiplicando. Então, 24 é 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares, mais 5 vezes as faces pentagonais, reticências. Ok? Só que, observa bem. Deixa eu dar aqui. 24,
a gente pode escrever como 3 vezes f. Porque f não é 8. 3 vezes 8 não é 24. Então, 24 eu posso escrever como 3f. Sendo isso daqui, essa expressão. 3f3 mais 4f4 mais 5f5, por aí vai. Beleza? Ok? Só que f é quem? É isso aqui. F é f3 mais f4 mais f5 mais f6. E a gente está dizendo que isso aqui é igual a isso aqui. 3f3, 4f4, 5f5, reticências. Certo? Se eu abrir essa continha, o que é que a gente vai encontrar? Né? Fazer a distributiva. Vai ficar 3f3 mais 3f4 mais 3f5 mais reticências vai ser igual a 3f3 mais 4f4 mais 5f5 reticências. Vamos reparar o seguinte. Isso é uma igualdade, certo? 3f3, 3f3. Beleza. Agora diz pra mim, tem como 3f4 ser igual a 4f4, 3f5 ser igual a 5f5? Tem algum número que quando eu triplicar vai ser a mesma coisa que quadruplicar? Não, né? Só se esse número for quem? 0, né? Se f4 for 1, 3f4 é 3, 4f4 é 4. Esses termos, eles não podem ser iguais, a não ser que eles sejam zeros. O único que não está se anulando é o f3. O f3 está correspondendo. 3f3 é igual a 3f3. Todos os outros, ó, o f4, o f5 e todo mundo que está aqui nessas reticências, né, que seria f6 e etc., tem que ser igual a 0 para poder satisfazer essa igualdade, tá? Então, a gente viu o quê? Que f nada mais é que apenas as faces que têm 3 lados. F nada mais é que as faces triangulares. Então, por isso, toda face desse poliedro tem que ser um triângulo, certo? Essa é uma questão realmente bem diferente, né, do que a gente estava fazendo, mas eu achei interessante trazer para a gente discutir um pouquinho uma questão mais diferente, mais teórica, ok? Então, essa foi a nossa primeira questão. Nós mostramos aqui que todas as faces são triângulos. Bora para a segunda questão. No país do México, há mais de 1000 anos, o povo asteca resolveu o problema da armazenagem da pós-colheita de grãos com um tipo de silo em forma de uma bola, colocada sobre uma base circular de alvenaria. A forma desse silo é obtida juntando 20 placas hexagonais e mais 12 placas pentagonais. Com base no texto, é correto afirmar que esse silo tem. Repara aqui, 20 placas hexagonais e 12 placas pentagonais nada mais é que as faces do triângulo, do polígono, né? Do poliedro. Então, ó, ele vai ter quantas faces? Ele vai ter 20 hexagonais com 12 pentagonais. Ele vai ter 20 mais 12, ele tem 32 faces, ok? Se a gente tem a quantidade de faces e o tipo de polígono que ela é, a gente consegue encontrar as arestas. Então, vamos lá. A aresta vai ser... Eu tenho 20 placas hexagonais. Uma placa hexagonal tem 6 lados. Então, 20 placas hexagonais vai ter 20 vezes 6. 12 placas pentagonais vão ter quantos lados? Se uma placa tem 5, 12 vai ter 12 vezes 5. Lembrando que toda aresta é contada 2 vezes, tá? Então, ó, divide por 2, certo? Bora simplificar, ó. Se eu divido esse por 2 fica 10, esse por 2 fica
6. 60, 10 vezes 6, com 30. A igual a 90. Então, eu tenho 90 arestas. Agora, se eu tenho 90 arestas e eu tenho 32 faces, podemos usar aquela formulazinha de Euler para encontrar o número de vértices. Face é 32, aresta é 90, 90 mais 2, 92. Então, vértice é 92 menos 32, vértice vai ser 60. Então, esse poliedro tem 90 arestas e 60 vértices. 90 arestas e 60 vértices. Letra A. Beleza? Vamos para a nossa terceira questão. Um poliedro convexo é formado por 4 faces triangulares, 2 faces quadrangulares e uma face hexagonal. O número de vértices desse poliedro é... Então, ó, bem parecida com a outra questão. Ele dá o número de faces, porque se ele diz que tem 4 triangulares, 2 quadrangulares e um hexagonal, é porque tem 4 com 2, 6, com 1, 7. Aí, vê só, ele não pediu o número de arestas, mas para a gente achar o número de face, a gente vai precisar daquela relação de Euler que tem o número de arestas. E a gente sabe como descobrir. Então, como é que a gente vai fazer? O número de aresta vai ser o quê? Ele tem 4 faces triangulares. Então, aqui ele tem 4 vezes 3 arestas. Mais 2 faces quadrangulares. Então, ele tem 2 vezes 4 arestas. Mais uma face hexagonal, 6. Divide tudo por 2. Aí, ó. 12 mais 8 mais 6 dividido por 2. 12 com 8, 20 com 6, 26 dividido por 2. Nós temos 13 arestas. Ok? Se nós sabemos o número de faces e nós temos o número de arestas, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vértice é o que a gente quer. Face é 7. Aresta é 13. Com 2 fica 15. Vértice vai ser 8. Certo? 15 menos 7, 8. Ok? Então, letra C. Opa. Letra C, nossa terceira questão. Vamos agora para a quarta questão. Vamos lá. Um poliedro convexo tem 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. O número de arestas e vértices desses poliedros, respectivamente, é... Questão parecida com o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Se ele tem 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares, ele tem no total 11 faces. 6 de uma e 5 da outra. Para achar o número de arestas, a gente vai fazer como? Ele tem 6 faces que são triângulos, então 6 vezes 3 arestas. Ele tem 5 faces que são quadrangulares, então 5 vezes 4 arestas. Lembrando sempre, toda aresta é contada 2 vezes, divide por 2. A aresta vai ser 18 mais 20 dividido por 2. 38 dividido por... 38 dividido por 2. A aresta é 19. Beleza? Ok? Bora então para o número de vértices. Vértice mais face igual a aresta mais 2. Vértice mais 11 é igual a 19 mais 2, 21. Vértice é
10. Então, eu tenho 19 arestas e 10 vértices. 19 arestas e 10 vértices é exatamente a letra B, tá? Então, repara, né, que essas questões de relação de Euler, elas ficam bem automáticas. Ou ele vai dar informação sobre o vértice, sobre as faces e as arestas e pedir o vértice, ou ele vai dar informações mais aprofundadas sobre as faces, tal que a gente consiga encontrar o número de arestas, ok? Ou ele vai dar 2 e pedir 1 e a gente vai usar a fórmula direto, tá? Então, ele vai ficar mesclando entre essas opções. E acaba, depois da prática, ficando bem objetiva a questão, certo? Por isso que é importante a gente estar sempre treinando. Bora para nossa última questãozinha que eu separei para a gente hoje. Questão 5. Quantas arestas tem um poliedro convexo de faces triangulares em que o número de vértices é 3/5 do número de faces? Aí vê só. Ele pergunta o número de arestas. Ele não diz quantas faces a gente tem, mas ele diz que as faces são triangulares. Eu vou dizer que F é o número de faces, certo? Número de faces. A gente não sabe quantas a gente tem, mas a gente sabe que elas são triângulos. Então, as arestas, quantas arestas vão ter? A gente vai ter 3 arestas para cada face. Então, vai ter 3 vezes F e vamos dividir por 2, ok? Isso aqui é o número de arestas. E ele diz também que o número de vértice é 3/5 do número de face. Então, o número de vértice a gente vai escrever como a gente lê. Então, o número de vértice é 3/5 do número de face, ok? Então, ó, eu tenho que a aresta pode ser escrita em função de F, eu tenho que V pode ser escrita em função de F. Então, essa equaçãozinha daqui, ela vai ser toda escrita em função de F. Ó, o V é 3/5 de F. Mais F. A aresta é 3F sobre 2. Mais 2. A gente vai isolar o F, né? Vamos ficar, ó, 3F sobre 5, mais F sobre 1, só para facilitar, menos 3F sobre 2, igual a 2. MMC daqui, ó, dá 10. 10 dividido por 5, 2, vezes 3F, 6F. 10 dividido por 1, 10, com F, 10F. 10 dividido por 2, 5, com 3F, opa, aqui é menos. 10 dividido por 2, 5, com 3F, 15F, igual a 2. Ok? 6F com 10F, 16F. Menos 15, 1F sobre 10 é igual a 2. O 10 está dividindo, passa multiplicando. F é igual a 20. Ok? F é igual a 20. Só que ele não está perguntando F. Ele está perguntando quem? Quantas arestas. Bora voltar para cá, ó. Se ele quer saber o número de arestas, 3 vezes 30 arestas, letra B, ok? Então, essa questão já foi um pouco diferente, tá? A gente fez o quê? Ele não deu nenhuma informação específica, além do fato de que as faces são triangulares. Então, a gente usou isso para escrever uma expressão das arestas em função das faces. A expressão do vértice em função da face, ele deu no enunciado, e a gente substituiu na nossa relação de Euler, encontrando